Bem-vindos! Vamos lá. Bem, para quem está chegando agora, eu pedi para pegarem um papel. Ai, Melanie, eu te amo. Num papel, vocês colocarem duas colunas, uma do pai e uma da mãe, 5 características positivas, 5 negativas, tanto do pai quanto da mãe. Eu estava também falando com todo mundo aqui antes de chegar. Eu queria ver essa questão do horário, porque eu sei que a ideia é fazer aqui algumas aulas todas as semanas, né? Como vocês já sabem. E eu sei que para quem está em Portugal acaba por ser um horário muito chato, e até para quem também está no Brasil, porque é às 18 horas aqui, então pessoas estão chegando no trabalho. E se tiver um número considerado de pessoas interessadas em fazer essas aulas constantes, eu posso fazer dois grupos. Uma para a sessão de Portugal e fazer ali lá pelas 8 horas, e outra aqui no Brasil. Então, vocês me digam aí aonde vocês estão para eu poder me identificar. Podem mandar na mensagem, podem falar, podem abrir o microfone. Se soltem. Rodolfo, boa noite. Boa noite. Eu estou em Portugal. Uhum. Portugal. Acho que a maioria, meus amores, são todos de Portugal ainda. Boa noite. Eu, neste momento, ainda estou na Alemanha, mas quero regressar a Portugal. Mas Tenho... o fuso horário é igual ao de Portugal, não é? Não, é mais de uma hora que Portugal. Ah, ok. Então, se calhar. Eu estou no turno da noite, já E estou a trabalhar, oito mas no turno horas, e 8 horas é bom para vocês em Portugal? da noite são 9 Sim, horas, sim. sim. É, então, se calhar para a próxima eu mando no grupo certinho. A maioria está aqui em Portugal, olha lá. E que bom. Tem algumas de Porto Alegre. Porto Alegre, não é? Porto Alegre. Ah! Bem, para quem ainda não me conhece, eu tô vendo aqui alguns rostinhos novos. Tem algumas pessoas aqui que eu já fiz sessões em Viseu. Tem aqui a Maria, que já fez formação de terapeutas em Portugal. Bem, aí deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Então vou começar. São exatamente o horário que nós falamos que ia começar. Eu vou começar. Malta, eu mandei para vocês um PDF que é da nossa apostila. Deixa eu voltar para cá. Eu sou meio totó, tá? Para mexer no computador. Vocês tenham paciência. Vamos ver. Estão a ver a apostila? Compartilhar. Pronto. Então, nessa apostila, é a apostila da gente fazer as formações. Aqui também conta um pouquinho da minha história. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rodolfo. Eu já tenho aqui 15 anos, 10 anos trabalhando com a espiritualidade como médium, como terapeuta. Eu também sou engenheiro civil. Trabalhei 10 anos em Portugal, em Paris, na Suíça, como engenheiro civil, construindo uma usina nuclear, um data center da Microsoft. Como todos vocês, cada um acaba tendo o seu trabalho. E eu tinha também esse trabalho, essa missão espiritual.
Só que eu fui para esse lado do empreendedorismo, de criar uma empresa, de ser engenheiro, de ter, pronto, de ter aquela vida de sucesso que todo mundo quer ter. Só que quando eu cheguei no topo da minha carreira, eu percebi que eu não tinha esse sucesso, essa felicidade, não tinha encontrado aquela alegria de viver. E isso é muito importante porque nem falo que nem todo mundo precisa ser terapeuta ou trabalhar com a espiritualidade, mas nós temos que encontrar aquilo que nos faz feliz, né? Encontrar aquilo que nós somos, aquilo que nós realmente nos identificamos, porque quando a gente faz o que a gente ama, deixa de ser um trabalho e vira um prazer da vida, né? Vira algo surpreendente. E a gente se identificar, por que que eu falo isso? Porque a vida nos colocou máscaras. Então eu tenho a máscara do Rodolfo empresário, a máscara do Rodolfo engenheiro, a máscara do Rodolfo filho, ou você, dona a mãe, ou pai, né? A gente vai se colocando em várias camadas na vida e às vezes a gente esquece de quem sou eu. E vou ser muito sincero para vocês, o primeiro passo da espiritualidade é saber quem a gente é. Então, você não é a Daniela, você não é a Maria que tem a sua profissão, que é mãe, que é sua filha, que é dona de casa, que é esposo, que é marido. Você é além disso. E se eu te perguntasse hoje, quem é você, sem você me dizer o seu nome ou o seu trabalho ou aquilo que você gosta, você saberia dizer quem você é? Então, quem que é você sem me dizer quem é o seu, qual é a sua profissão, qual é o seu trabalho? E quando a gente para, né? Quando me perguntava quem é o Rodolfo, eu falava logo, é o Rodolfo engenheiro, empresário de sucesso. E aí, isso é uma máscara, né? Isso não é quem eu sou de verdade. Então, quem é você antes de dizer quem é o seu trabalho, o seu estudo, a sua profissão, a sua carreira, o que você tem, os seus bens, as suas posses? Quem é você? Então, vai se fazendo essa pergunta porque essa primeira aula é justamente para identificar esse ponto. Quem eu sou? E nesse processo, você vai entender que existem algumas perguntas assim que são muito importantes a gente fazer. E quando eu pedir para vocês escreverem as características positivas do pai e da mãe, vocês vão entender também que quando eu vou para engenharia, quando eu saio da engenharia civil e vou me conhecer, porque como eu disse, eu tinha tudo. O pessoal de Portugal aí, eu andava com os betinhos de Cascais, os betinhos da televisão, os betinhos da TV. Eu queria aquela coisa do status, eu queria aquela coisa que, né, que todos têm ou desejam ter sucesso, e eu tava lá nesse meio onde todo mundo queria estar e eu não tinha essa felicidade. Eu falava, meu Deus, não é pra mim. E aí foi quando eu escrevi o livro Voa Lá, que é o primeiro livro do mundo que fala sobre espiritualidade e sexualidade, que é um livro mais para malta jovem, né? Onde a nossa geração aqui, eu costumo dizer que nós somos a primeira e a única geração que vai existir que está nesse meio, do divisor de águas. Ou seja, a nossa geração, muitos de vocês aqui já enviaram cartas de amor, já viram aquelas máquinas Quem já enviou cartas de amor aí? Deixa eu ver quem que é as românticas. Só levanta a mão assim. Ai, meu Deus. Ah! Se você for falar isso para um jovem hoje, isso é doidice, isso, né, é maluquice, não existe mais isso. Então, os nossos avós, os nossos pais nasceram nessa época, né, da falta de informação, da não tecnologia. Depois tem a nossa geração, que é aqui a do meio, que encontra nesse divisor de águas, onde nós pegamos essa transição da época analógica, da época, né, medieval para essa época tecnológica, e existe esse novo futuro, esses novos jovens que já nascem na época da tecnologia, nem sabendo o que está aí por trás. E o que que isso impacta? A nossa geração, ela está sendo impactada por informações, por conhecimentos que existiam, por tecnologia. E eu costumo dizer que a espiritualidade, eu tenho levado ela para evoluir a um outro nível, né? Eu acho que chega só dessa parte de ser espiritual para ficar lendo tarô, para ficar naquele misticismo. Não, hoje já existe muita coisa científica que comprova. Quem fez as formações de terapeutas comigo, Você eu, alguém falou alguma coisa?
Ok. Então, quem fez as formações comigo, eu mostro cientificamente que bioenergia existe. A energia das ervas, energias da planta. Eu estudei na África, eu estudei na Índia. Então, o que eu imagino? Eu estudei todas essas ferramentas da espiritualidade, só que são ferramentas. E hoje a ciência já comprova muita coisa. E eu acho que o nosso papel é fazer aqui esse casamento das ciências com a espiritualidade. Então, tem essa parte muito espiritual, como vocês sabem, eu tenho os meus guias, eu tenho a minha visão, eu tenho tudo essa parte espiritual, mas eu também eu gosto de trazer essa base científica, esse arcabouço científico, porque isso é essencial para a nossa vida. E quando a gente vai estudar ciências, a gente vai perceber que, cientificamente, no nosso DNA, eu costumo dizer que existem dois tipos de DNA. O DNA é tudo aquilo que acarreta a nossa informação, né? Então, o que faz o Rodolfo ser moreno, olhos castanhos, ou ter esse rosto, ter essa mandíbula, ser gordo, ser magro, é o meu DNA. Nesse DNA é informação. Então, imagine esse DNA que a ciência chama de biblioteca de informações. Então, todo mundo tem essa biblioteca de informações dentro de si. E da onde vem a biblioteca de informação do Rodolfo, né? De nascença, do meu pai e da minha mãe. É a primeira bagagem de informações que já nascem no meu sistema, que já nascem ali formatados a mim. Então, entender quem eu sou hoje, quem meu pai foi, ou quem meu pai é, e quem minha mãe foi, e quem minha mãe é, faz parte de mim, ok? E a gente vai entender que isso reflete muito no. Por quê? O que que isso impacta, né? Saber quem meu pai é, quem minha mãe é. Porque você vai perceber hoje que grande parte daquilo que a gente faz da nossa vida é repetição dos nossos pais. É repetição daquilo que eles fizeram. Então, vamos começar aí pelo pai, né? O pai normalmente é referido sempre ao à nossa parte profissional. Como eu vejo meu pai, as características do meu pai é as características que eu uso para o meu eu como eu profissional, como o meu eu do trabalho. Então, compara aí as características positivas que você colocou do seu pai e vê se não reflete você no seu trabalho. Reflete você na atitude de fazer, de gostar, de trabalhar, de tudo que envolve essa parte de estudar. E você vai ver que você é um pedaço do seu pai, tanto as partes boas quanto as ruins. Bateu aí? Boa. E da nossa mãe? É a parte como a gente se relaciona. A forma como eu me relaciono no amor, na amizade, como amigo, como nessas relações interpessoais, normalmente é a característica da mãe que eu trago, tanto as boas como as ruins. Então, olha aí as partes boas, olha aí as partes ruins, e você vai entender que muitas das coisas que você está trazendo tem a ver com essa questão do seu pai e da sua mãe. Deixa eu tentar aumentar isso aqui que eu queria ver a cara de vocês. Ah, é assim. Pronto. Percebem como a gente carrega coisas dos nossos pais e das nossas mães, tanto as boas quanto as ruins? E aí, o que que a gente vai entender? Ah, Rodolfo, por que que isso é importante? Porque a gente depois eu quero, né, ir em assuntos mais especiais, assuntos de amor, assuntos de relacionamento, assuntos de infância. Mas eu acho que aqui é o ponto base para a gente começar a falar sobre espiritualidade. É entender que as minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo da vida, é carregado do meu DNA de informações. Por quê? Então imagina, e vocês vão ver isso depois na apostila que eu vos mandei, tem aí a parte de toda a história, tem um pouquinho da consciência, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa consciência. Então entenda nós como seres humanos. Nós como seres humanos, nós temos o Rodolfo Espírito,
Isso é outra coisa importante de dizer também. Deixa eu ver quem é que tá falando sobre ah, não sei quem é que tá. Peraí, mano. Acho que eu acertei. Pronto. Tinha alguém aqui falando e você pode atrapalhar vocês. Então, o que que eu fui entender? Que todas as religiões acabavam por falar a mesma coisa, mas davam nomes diferentes. Até a psicologia vai falar da mesma coisa. Então, por exemplo, a psicologia vai falar do inconsciente e do consciente. E muitos falam da elevação da consciência. Então, se você tem que entender que você agora tem os seus pensamentos aí dentro de você, né? Os pensamentos e essas vozes que a gente fala, ai, tenho que trabalhar, tenho que pagar aquela conta, quero arranjar um namoro. Esses meus pensamentos vêm das minhas memórias. Então, ou seja, o Rodolfo, quando nasceu, do 0 aos 7 anos, ele vai criando memórias, memórias boas, memórias ruins, memórias que eu não entendo, né? Coisas que eu posso não ter ressignificado, ou não ter entendido. E isso vai registrando memórias dentro de mim, memórias boas, memórias ruins. O PDF eu mandei no grupo, Sônia, e, e isso vai registrando memórias dentro de mim. E meus pensamentos surgem dessas memórias. Todo pensamento, ele surge de memórias não ressignificadas na minha vida. Então, sabe aquelas vezes aquelas pessoas que têm uma vida traumatizada de infância? Por exemplo, se eu não me senti na minha infância amado pelos meus pais, me senti rejeitado, não me senti amado, eu vou crescer com aquela rejeição dentro de mim e no futuro, para além de eu ter isso dentro de mim, dentro do meu corpo, eu vou ter pensamentos do quê? De que não me amam, de que eu vou encontrar alguém que eu não consigo me conectar, não vou conseguir realmente entregar o meu amor, porque essa memória ficou registrada no meu corpo. Quer ver uma dos homens que é muito típico da nossa geração? Homem não chora. Ai, homem não chora. Depois vai acontecer o quê? É aqueles homens que crescem e não conseguem ser o quê? Não conseguem ser sensíveis, não consegue olhar no olho de um outro homem, de uma mulher, não consegue dizer eu te amo, porque ele cresceu com aquela memória dentro dele. E aí a gente vai entender o quê? A espiritualidade vai dizer dois pontos. A espiritualidade ela vai dizer que existe o espírito, que é esse espírito dentro dessa alma, que é quem eu tô hoje. Só que existe o meu espírito superior, né? É aquele espírito aquele eu que eu não consigo acessar. E a psicologia vai chamar isso de inconsciente. Ou seja, eu tenho o meu consciente, qual é a parte do meu espírito que eu conheço, e o meu inconsciente, que é aquilo que eu não conheço, que é essa parte obscura dentro de mim que eu não tenho acesso. E a consciência é a nossa escolha. Então, vamos lá. Esse processo de a gente entender quem a gente é ou como esse sistema funciona, então imagina você, eu gosto de trazer exemplos simples, tá? E se vocês não entenderem, vocês podem soltar o microfone aí e falar não entendi. Imagina um carro. Existe em toda a lataria, o motor do carro, toda essa parte técnica do carro. Só que o carro por si só, se não tiver um condutor lá dentro conduzindo, o carro não funciona. O nosso corpo é a mesma coisa. Existe esse corpo, existe essa lataria e há o meu espírito conduzindo esse carro, esse veículo. Foi? E muitas das vezes a gente está conduzindo esse veículo, desse carro, né, desse corpo, do modo automático. Né? Sabe quando quem dirige aí, nossa, meu Deus, estou vendo um monte de mulher. Essas mulheres no volante deve ser um perigo, Jesus. Qual dessas mulheres que dirigem aí para eu passar bem longe da casa de vocês? Tô brincando. Então imagina, sabe quando a gente tá no carro dirigindo, ouvindo um som, ou pensando num problema, e a gente sai da nossa casa pro nosso trabalho e nem sabe como chegou, chega no modo automático? A nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente está pilotando esse corpo no modo automático.
Por exemplo, ai, Rodolfo, eu gosto muito de McDonald's ou de Burger King. Gosto dos dois. E aí hoje eu cheguei do trabalho, falo, a minha máquina para e fala, e aí, Rodolfo, você quer comer McDonald's ou você quer comer Burger King? E aí a minha consciência, que é o meu espírito, vai decidir, você vai comer McDonald's. Eu tomei essa decisão. Então eu pego e vou comer McDonald's. Na segunda vez acontece a mesma coisa. Essa máquina vai me perguntar, e aí, Rodolfo, para onde você quer ir? E aí eu vou pensar, o Rodolfo quer McDonald's ou Burger King? E aí eu decido McDonald's de novo. Vou pro McDonald's. E aí, numa terceira vez, mesma coisa. O meu corpo vai me perguntar, e aí, Rodolfo, para onde você quer comer? McDonald's ou Burger King? E eu decido McDonald's. Na quarta vez, essa máquina já não vai mais me perguntar para onde eu quero ir. Ela já vai ir direto pro McDonald's. Percebe? Ou seja, as primeiras, isso se torna o hábito, que a psicologia chama de hábito. É ações repetitivas que se tornam hábito. Então, o seu corpo te dá a oportunidade de perguntar primeiro para onde eu tô indo, para onde você quer ir, o que que você quer comer, o que que você quer trabalhar, que tipo de relacionamento você quer ter, como você quer cuidar do seu filho, como você quer trabalhar ou como você quer viver na sua vida. Então, o nosso espírito ele faz essas perguntas na primeira vez. Só que conforme a gente vai tendo essas atitudes repetidas, o nosso corpo, como um carro automático, ele entende e falou: Meu, eu já fiz essa pergunta para ele 3 vezes e ele decidiu ir para o McDonald's. Na quarta vez, eu tô indo pro McDonald's sem sequer pensar que tô indo pro McDonald's. Vira um hábito. E isso, gente, a gente replica para tudo na nossa vida. Para os nossos desejos, para os nossos medos, para as nossas ansiedades, para as nossas depressões. Ficam registrados na memória do nosso corpo. Por que que e eu comecei a fazer esse trabalho? Porque hoje nós vivemos na época da ansiedade, da depressão, do vício, né, dessa falta de infelicidade. E você vai perceber que isso são padrões que a gente instalou dentro de nós. Então eu nasci naquela vida ou naqueles problemas e a vida realmente não é fácil. Eu tenho um ditado que a vida é uma escada rolante descendo para baixo. E se a gente não ir contra e tentar subir, lutar, a vida vai nos levar para baixo mesmo, porque a vida é feita de problemas, e isso é com todo mundo. E se a gente adquire esses padrões, eu falo isso por ser feliz, porque ser feliz é uma consciência mesmo, é uma escolha que a gente faz. Ah, vem um problema, e aí? Eu vou decidir ficar triste ou vou decidir ficar, mesmo diante daquele problema, lutar e ser feliz com aquilo? E pronto. Então, identificar esses padrões é o primeiro ponto. Entrar nesse modo, de sair desse modo de piloto automático e entrar nesse modo de consciente. O que que é uma pessoa espiritual? O que que é uma pessoa consciente? É uma pessoa que tem controle sobre a vida dela. Ah, eu quero emagrecer, quero fazer dieta. Mas o seu corpo vai estar habituado a todos os dias a comer mais, a querer comer aquele chocolate, a comer aquele doce, porque nós habituamos o nosso corpo àquilo. E aí vai caber a mim, como Rodolfo, como consciente, de depois de ter almoçado ou ter jantado, da vez de eu ir pregar aquele doce, eu falo, não, pera, eu me acostumei a isso, mas agora eu não posso mais, agora eu tenho consciência do que eu quero e não vou mais comer esse doce. Então, a espiritualidade, não se enganem, tá? Não se enganem achando existe em toda uma parte mais profunda da espiritualidade, mas esse é o primeiro ponto assim da espiritualidade. E muitos me perguntam: "Ah, Rodolfo, eu queria ouvir os meus guias, né? Eu queria ouvir os espíritos". E aí eu falo muito para os meus terapeutas, falo assim: "Então, você quer ouvir os espíritos, quer conhecer, né, o mundo espiritual? Mas como é que um espírito fala? Oi, Maria, meu amor. Como é que um espírito fala? Um espírito não fala, gente. Um espírito fala pelos pensamentos. Um espírito, ele transmite pensamentos. Quando eu ouvi minha avó pela primeira vez, eu tinha que primeiro conhecer os meus pensamentos. Então, se eu não conheço quais são os meus pensamentos, como é que eu sei quando tem um outro espírito falando comigo? Quando aquele. Eu falo, meu, esse pensamento não é meu.
Esse pensamento que eu estou pensando agora não é meu, é de outro espírito. E aí você começa a entender que, opa, aí entra também muita gente com depressão. Porque imagina, então a gente já entendeu que o nosso corpo é como um carro, agora imagina o seu corpo como um carro com antena, né? Como uma rede de Wi-Fi. Então, todo mundo aí está conectado talvez pela Wi-Fi. Então imagina, meu telemóvel está conectado pela Wi-Fi, que é uma conexão invisível que eu dou acesso. Só que para eu estar conectado a esse Wi-Fi, eu preciso do quê? Da senha, certo? Né? Eu não consigo estar conectado a uma Wi-Fi sem ter a senha desse Wi-Fi. Então imagina na nossa vida, todos os traumas que eu tenho, ou todos os relacionamentos que eu já tive, é como se eu passasse a senha da minha Wi-Fi para essa pessoa. Por que que o pai e a mãe é mais fácil de nos irritar? Ou de, sabe quando eles conseguem tocar naquele ponto, naquela ferida que a gente... Porque eles têm diretamente a senha do nosso, né, essa conexão dessa Wi-Fi dessa conexão conosco. Então eles conseguem ter acesso aonde tocar para ter essa ferida. E aí você vai entender que toda a minha vida eu sou como uma antena de energia em que eu posso estar conectado a várias coisas. Então eu me conecto com o problema do meu trabalho, é uma Wi-Fi que eu estou conectado com o meu trabalho. Me conecto com o meu marido, então eu estou conectado com o meu marido. Me conecto com os meus filhos, me conecto com a minha mãe, aí me conecto com aquele trauma de infância, me conecto com aquele abuso, me conecto com aquela depressão. E aí, como é que fica a minha Wi-Fi? Como é que fica? Imagina então eu como um telemóvel me conectada, passa a minha senha para todos vocês. Como é que fica a minha conexão? Fraca, né? E isso é o que muita gente tem vivido hoje. Essa fraqueza espiritual, essa falta de energia, de motivação, é porque a gente deu acesso às pessoas se conectarem a gente. A gente deu acesso às pessoas a terem acesso às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, vamos lá. Já entendemos que o nosso corpo é um organismo que precisa desse controle, em que algumas horas a gente está no piloto automático, mas outras horas não, certo? E já entendemos que também esse corpo é como se fosse uma antena que pode se conectar a coisas. E eu costumo dizer a gente na espiritualidade, e há muito misticismo de pessoas que não entendem muito o que estão fazendo, e como eu costumo falar de energia, né? Energia virou moda. Ai, eu estou sentindo uma energia ruim. Primeiro que energia não é essa palavra ideal, né? Porque por que que nós chamamos rede de Wi-Fi? Porque é uma rede. Não é uma energia elétrica, né? A nossa energia não é uma energia elétrica que dá choque. Imagina uma energia que passa conhecimento. Ou seja, olha só, essa energia que a gente está conectado agora do Wi-Fi permite vocês me verem, permite vocês me ouvirem. Ou seja, é uma energia que passa informação. Então, a energia do nosso corpo é a mesma coisa. É uma energia que está passando informação. Quando eu estou com essa minha antena aqui desregulada ou em baixa frequência, eu vou receber o quê? Informação. Você não vale nada, você é feia, você não vai conseguir, você não presta, a sua vida é horrível. Percebe? E aí, normalmente, se você não entende isso, você acha que isso é você. Você acha que isso é da sua cabeça, que é você mesmo falando com você. Você não entende que você é uma antena e está captando coisas desse meio que você vive. Sabe aquela. E por isso que eu falo que o ambiente é muito importante. Se você está vivendo numa casa agora, com constante briga, constante gritaria, de ódio, com uma pessoa depressiva, sabe aquela pessoa que só reclama de tudo, tá tudo ruim. Você pensa você numa antena que está conectada a essas coisas. Então, esses pensamentos que você está ouvindo é daí. Por isso que a consciência é importante. Porque eu posso até. Nossa, eu quando mesmo desenvolvi a minha espiritualidade, assim, minha mediunidade, que foi na época do Covid, eu acho que o Covid foi, assim, uma chave para a virada de muita gente. Porque que acontece? Até o Covid, na igreja católica ou na cristã, vai falar muito do Apocalipse. Então, para que vocês entendam, o que que é o Apocalipse?
O Apocalipse, pela Igreja Católica, era, né, que Jesus ia voltar e ia fazer a separação, mas não é nada disso. O Covid veio e antigamente a energia do planeta era 6, 7 Hz, energia Schumann. E agora, depois do Covid, essa energia foi para 90. Ou seja, imagina a gente como uma, como uma antena, em que essa antena ficou muito mais sensível. A gente ampliou essa nossa antena. Então, antigamente eu ia para uma discoteca, eu ia para um bar, eu andava no meio de comboio, de metro, e a minha antena estava ali, mais resguardada. Depois do Covid, se eu visse qualquer pessoa, mendigo, morador de rua, pessoa com depressão, é como se eu tivesse sentindo a dor da outra pessoa. Se eu fosse para um bar, eu via tanta energia, tanta coisa ruim que eu começava a chorar no meio de um bar, assim, saía do bar chorando. Porque eu aumentei essa minha expansão, essa minha energia aumentou. E aí eu tive que ir trabalhando isso nessa minha consciência. E eu acho que nessas nossas aulas aqui vai ser justamente entender isso e como é que eu trabalho isso dentro de mim. Como é que eu conheço, como é que eu programo essa minha antena, né? E, Rodolfo, como é que eu me controlo isso? Como é que eu me fecho? Como é que eu cuido dessa minha antena? Como é que eu cuido dessa minha energia? Por que que isso é importante? Imagina você como um copo de energia. Você é isso daqui de energia. E aí você pega essa água é a sua energia. E aí você coloca um pouquinho dessa água no seu trabalho, gastou energia. Pega um outro pouquinho dessa água, gasta no seu trabalho. Aí pega outro pouquinho dessa energia, gasta com seus filhos, na sua casa, gastou. Você usou pouca energia em várias coisas e não produziu nada. Entendem o que eu tô querendo dizer? E assim tá a nossa vida. A gente entrou nesse modo automático em que a gente está dando um pouquinho da nossa energia, todo mundo está sugando a nossa energia em algum lugar. E aí chega o final do dia, a gente tá esgotado, tá acabado. A rede social, o Instagram, o Facebook, são tudo lugares onde estão sugando a nossa energia. E aí você quer, sei lá, quer ter um objetivo, quer mudar de trabalho, quer mudar de casa, quer fazer um livro, quer construir um negócio, quer ter um relacionamento feliz, e você não tem energia. Foi? Calma que tudo tem uma coisa boa. Eu tô falando as coisas ruins, mas depois vem as coisas boas. Mas eu preciso que você entenda da onde vem esses nossos problemas. Quem mora perto do mar, eu morava na Nazaré, nossa, minha vida era muito feliz. Muito feliz, porque eu entrava no mar, assim, ó, eu entrava um, saía outro. O mar é um dos pontos. E isso não é bruxaria, tá? Cientificamente, a água do mar, ela tem os 86 minerais que o nosso corpo precisa. Então, por isso tem muita gente que fala, ai, toma banho de sal grosso. É balela, é Nutella. Isso daí não chega nem próximo a um banho do mar. E então, você ser espiritual, o que que é? Você ter consciência de como está a sua energia. Você ser espiritual é você ter essa sensibilidade. Nossa, por que que eu tô triste assim hoje? Nossa, tô meio borocochô. E aí, o que que normalmente a gente faz? Aí coloca uma música de tristeza ainda, pra piorar. Pra ficar mais triste ainda. Pra ficar mais melancólico ainda. E aí a gente não entende que, pô, se eu tô mal, eu vou fazer o contrário. E a gente vai aprender isso nas próximas aulas. Então, eu tô mal, tô com uma energia baixa, o que que eu posso fazer para levar a minha energia? Que é uma questão de controle nosso mesmo. É óbvio que muitas das vezes a gente quer ficar melancólico, quer dar uma de vítima, né? Quer que venha o nosso Salvador, Jesus Cristo, nossa Santa Maria, venha resolver nosso problema. E vou ser muito sincero para vocês, não vai vir. Não vai vir, porque nós somos deuses. Nós somos co-criadores. Deus já nos deu essa permissão para a gente tomar posse da nossa vida e tomar controle da nossa vida. Sabe? De quando vê uma pessoa depressiva, vem com aquela energia ruim, fala, pode ir pra lá, essa energia é ruim pra mim, não. Não vou deixar, sabe? Não vou deixar minha energia cair. E se cair, eu tenho ferramentas pra poder levantar ela de novo. Então a gente vai entender.
Vocês estão vendo o PDF que eu estou aqui mostrando? Não? Então, né? Aqui, aí o que que aconteceu? Para vocês entenderem um pouquinho. Então, eu larguei a engenharia e eu falei, não, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou seguir o meu projeto. Então, em Paris, eu era metade do dia engenheiro e a parte da noite eu atendia. Comecei atendendo garotas de programa, pessoas que tinham essa energia baixa mesmo e precisavam se curar. E eu fui para esse projeto, assim, de não queria cobrar, sabe? Era mesmo para ajudar, para essa missão. E chegou um ponto que eu não estava aguentando mais e falei, não, vou largar tudo e vou para Portugal e vou continuar sendo só terapeuta. Todo mundo me chamou de maluco, porque eu fui uma pessoa sempre uma pessoa muito vaidosa, então engenheiro, só andava de terninho, gravata, ainda tinha joias daquela época. E quando eu voltei para Portugal, aí eu comecei a ser só como terapeuta, comecei a andar com o meu carro de obra, aqueles carros de obra. E Deus falou, a primeira coisa, você vai trabalhar no seu ego primeiramente. Por quê? Porque o Rodolfo vaidoso, o Rodolfo que se achava poderoso, o Rodolfo que se achava leonino, gente. Então, o Rodolfo que se achava bonito, poderoso, não era porque eu realmente me achava. Era pelo carro que eu tinha, era pelo trabalho que eu tinha. Então, eu me sentia poderoso por dizer que, pelo que eu tinha, pelo meu salário, pelo meu trabalho, pelo meu carro. Quando eu saio da engenharia e vou para só para a espiritualidade, em que, pronto, eu fiz isso por amor e comecei, nem sabia como cobrar na época. Então eu passei muita dificuldade financeira mesmo. E Deus falou muito claro comigo, falou assim: "Eu quero ver você saindo desse carro velho aí". Era um carro, era o meu carro que eu tinha uma empresa de obras públicas e obras privadas que construía casas em Mafra, Nazaré. E os meus guias falaram: eu quero ver você saindo desse carro velho aí, que era do carro dos peão da obra, dos pedreiros, saindo desse carro de cabeça erguida, e aí sim falando que você é bom, que você é bonito, que você tem o seu valor. Porque o seu valor não tá naquilo que você tem. O seu valor não tá na sua conta bancária. O seu valor tá em você mesmo. E é por isso que eu te faço essa pergunta, e você vai aí analisando aonde está o seu valor, aonde está o seu amor. Está naquilo que você construiu, na sua família, no seu marido, no carro que você tem, na casa que você construiu, no seu status, daquilo que as pessoas veem. Porque se o seu valor está tudo nisso, aonde está a sua energia? Está nisso. E aí é por isso que tem muita gente que fica dependendo dessa energia. Ai, olha, Rodolfo, eu tô 10 anos nesse relacionamento, o meu marido me bate, ele briga, eu não sou feliz, mas eu não consigo sair dele. Por quê? Porque o seu valor, a sua energia está conectada a esse homem, está conectada a esse relacionamento. Aquilo que você construiu, que você achou que é poderoso. E aí você tira essa autonomia da sua energia. Gente, essa é a forma que eu tento explicar da forma mais fácil das minhas sessões, tá? E aí depois se a gente for aqui, eu vou conhecendo vocês, vou vendo se vocês têm mais conhecimentos da espiritualidade. Mas isso é o quê? É o chakras, tá? Para que você falar dos chakras. Então, percebe que são nomes. Eu não entro mesmo nessa. Porque aí vai, cada religião vai falar um nome e aí só confunde a cabeça da gente. Por isso que eu gosto de falar assim, bem simples, para que você entenda. Nós somos essa antena de energia. É óbvio que depois vai ter a energia, que aí o chakras é mais específico, a energia do coração, do plexo solar, do terceiro olho, a energia sexual. Pronto, são próximas etapas. Então, se você está aqui, ou se você é mais evoluído ou tem mais esse conhecimento, vai aprendendo esses conceitos básicos. Porque às vezes a gente sabe tantos nomes complexos. Ah, eu sei muito sobre chakra, mas não sabe como funciona. Então, entendendo desse jeito, você vai estar na sua cabeça e você não vai errar mais. Depois a gente vai aqui para casos mais específicos ou vai começando a dar nomes mais só religiosos, que não servem nada, só serve para confundir a nossa cabeça. Então, e aí a gente vai entender que eu sou essa antena que estou conectado a essas situações. Obrigado, Alessandra. Então a gente vai entender que essa antena, ela envolve muito dos nossos pensamentos. Com o que que eu estou conectado
vai influenciar diretamente nos meus pensamentos. Pode ver, você para meditar ou para fazer qualquer coisa, você não controla os seus pensamentos. Ai, quem dera a gente pudesse controlar os nossos pensamentos. Mas a gente controla aonde a nossa energia vai estar conectada. E aí você vai entender que aonde a minha energia está conectada é fruto dos meus pensamentos. Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Por quê? Porque o pensamento é fruto, é resultado do lugar aonde eu estou conectado. Se eu estou conectado só com o meu e-mail do meu trabalho, se eu estou conectado só ao meu chefe, se eu estou conectado só à falta de dinheiro, ou só às minhas contas para pagar, da onde você acha que vai vir os pensamentos? Se eu estou conectado aos meus traumas de infância, ao meu abuso sexual que eu não consegui resolver, aquele primeiro amor que eu doei demais e não consegui soltar, aquela pessoa que me traiu, da onde você acha que vai vir os meus pensamentos? E aí é por isso que eu falo, eu quero ir vou para o psicólogo para resolver, para cuidar dos meus pensamentos. Não adianta. O pensamento é um resultado, é o fruto de um problema anterior a isso. Ai, eu só. Eu, minha preocupação agora só é meus filhos. Meu casamento terminou, só é meus filhos, a minha filha. Você para de pensar em você e para onde vai seus pensamentos? Só para sua filha. E aí, como você está conectado a ela, tudo que ela estiver passando, você vai sentir em dobro. E aí você deixa de viver a sua vida para viver a vida dos seus filhos. Faz sentido para você, gente? Boa. Então, a gente vai entender, e eu coloco isso aqui, que consciência é a nossa escolha. Então, vamos levar a consciência. O que que é a consciência? Sabe aquela hora que eu falo do Rodolfo, vou comer McDonald's ou Burger King? Quando o Rodolfo faz a escolha de que vai comer, não vou comer nem Burger King nem McDonald's, vou comer salada e frango, que eu tô de dieta. Percebe aonde está a minha consciência? Aqui é a minha consciência. Quando eu paro e falo, não, não vou comer nenhum nem outro, eu vou comer esse outro aqui porque é o que eu quero. Pro meu futuro, pro meu objetivo. Essa é a minha consciência. Por isso que eu falo que a consciência é a sua escolha. Sabe, quando a gente tá num relacionamento abusivo, de que não aceita mais aquela pessoa, mas mesmo assim, eu amo aquela pessoa, mas ela não me faz bem. Toda vez que eu termino, ele pede pra voltar, e aí eu fico, eu volto. Você não tá sendo consciente. Porque se você fosse consciente, falar, não, não quero mais. Mesmo eu amando, mesmo eu sabendo que eu queria, mesmo sabendo que ele é tudo pra mim, a minha consciência agora tá dizendo, não, eu vou fazer um outro caminho. Ou, eu tenho esse trabalho que ocupa todo o meu tempo, eu não aguento mais esse chefe, essa pessoa abusiva, esse trabalho horrível. E aí vai entrar em outros pontos, né? Vai entrar no medo, na falta de coragem, vai entrar aqui, porque essa consciência é baseada em traumas também. Essa consciência é baseada em outras ferramentas que a gente vai aprender a adquirir. Então, por isso que eu falo que consciência é a nossa escolha e gratidão é o nosso abracadabra. Porque saber ser grato, né, a tudo aquilo que a gente tem hoje. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser consciente, eu tenho que ser grato. E essa gratidão vem muito do amor, sabe? Ok, eu tô errando aqui, eu tenho que melhorar aquilo, mas eu também sou grato pelo aquilo que eu já vivi, por mim mesmo, pelo aquilo que eu conquistei. Eu sou grato por me amar, eu sou grato pela água que eu tenho, eu sou grato pela casa que eu tenho. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ser grato a toda a minha história, eu tenho que ter consciência do que eu quero para o meu futuro. Porque senão a gente vira aquela pessoa que eu sou consciente do que eu quero para o meu futuro, mas aí eu sou ingrato com meu pai, sou ingrato com a minha mãe, sou ingrato com o meu trabalho, e não percebe que tudo aquilo que eu vivi faz parte de quem eu sou hoje.
Eu só tenho essa consciência por conta de tudo que eu vivi. Então eu tenho que ser grato a tudo que eu vivi. Aí aqui, isso aqui é a parte do Pran-Sangli, foi um livro que eu traduzi. O Pran-Sangli significa corrente da respiração. Vocês vão entender, o Pran-Sangli era um livro que nunca tinha sido traduzido. E eu passei, né, estudando muitas religiões. E, por exemplo, para quem é da religião cristã, vai falar que Deus deu o sopro da vida para Adão e Eva, né? O sopro da vida. Esse sopro da vida é a própria respiração. Então a gente entendeu, né, a nossa energia, Rodolfo antena, Rodolfo carro, que tem uma antena. Então a gente vai começar a saber, entender como que controla essa antena agora. E, ok, o que que é respiração? O que que é espírito? Em latim, a palavra espírito vem do inspirare, que vem do spiritus, que vem expirar. Ou seja, o próprio espírito que a religião chamou significa respiração. Você vive sem água, você vive um pouco sem comida, você vive sem trabalho, mas você não vive sem respiração. E essa respiração é a nossa própria conexão com o espírito, é a nossa própria conexão com o todo. Por que que muitas pessoas têm. Ai, Rodolfo, suas mãos é poderosa, você é mágico, nananana. Não. Eu consigo controlar a minha respiração e pela minha respiração eu movimento a minha energia. Então, muitos de vocês que veem meus vídeos, eu trabalhando energia, desbloqueando a energia do povo, ou mexendo nos traumas do corpo, é pela minha energia. E como que eu faço isso? Controlando a minha respiração. Pronto, isso é um próximo passo para que vocês que já querem trabalhar aí com energia, com terapeuta, isso aí é uma coisa que vocês vão aprender depois. Mas antes tem que aprender esse básico de entender da onde vem essa respiração. E o Pran-Sangli significa justamente isso, a corrente da respiração. E vocês vão entender que, lembra a gente é uma antena, certo? O ar que eu respirei agora, é óbvio que vocês aí estão muito longe, mas se a gente estivesse perto, o ar que eu respirei, vocês iam respirar. Uma hora vai chegar, uma hora o ar que eu respirei vai chegar aí também. Não sei quando, mas uma hora chega. E uma hora o ar que você está respirando aí vai chegar aqui. Então nós estamos conectados também pela respiração, certo? O ar que eu respiro, depois você respira, o ar que você respira, depois eu respiro. Pronto, aqui vai ter umas balelas do início da apostila da minha história, que eu explico. Aqui entrou nessa parte do quem eu sou, que é o primeiro ponto, assim, que nós temos que entender de quem eu sou, o que eu sou para os outros próximos a mim. Eu me importo com o que os outros pensam de mim? O que eu devo fazer para melhorar? Ou o que eu quero ser? Então, anotem essas perguntas aí para depois vocês preencherem com calma, porque essa vai ser a nossa história, assim. A gente vai ter as aulas quarta-feira. Vocês vão ficar refletindo, vou deixar coisas para vocês irem pensando. Depois, se vocês tiverem dúvidas durante a semana e eu conseguir responder, mandem lá no grupo, a gente vai conversando. É uma família mesmo, tá? Vamos conversando, vamos se ajudando. E aí na outra semana a gente vai tirando essas dúvidas também. Então, o processo de saber quem eu sou é quem eu sou, o que eu sou para os próximos, próximos a mim, da minha família. Por quê? Lembra? Porque se eu acho que o que eu sou para os meus é importante, é porque a minha energia está conectada a eles. Por que que a opinião dos outros é tão importante? Porque a minha energia está conectada aos outros. Porque se não fosse, por que que você leva tão a sério o que que a sua mãe fala, o que que seu pai fala? Às vezes nem conscientemente, tá? Inconscientemente. Por quê? Porque nós estamos conectados a ele energeticamente. Então, tudo que você se preocupa, ou tudo que você se envolve, ou tudo aquilo que você se importa, é porque você está conectado energeticamente. E aí, aqui eu vou entrar num assunto, assim, para desmistificar mesmo, tá? Essa coisa de espiritualidade. Ai, Rodolfo, fizeram magia para mim. Ai, certeza que fizeram magia.
magia negra, mataram uma galinha, fizeram não sei o quê pra destruir meu casamento, nananana. E aí? A culpa é do outro ou a culpa é nossa? Porque a energia só vai funcionar se eu tiver conectado à energia da outra pessoa. Ou se eu me conectar àquela magia. Então não é uma questão. Tudo é questão de permissão, gente. Tudo é uma questão de permissão. Então, por isso que a gente vai ver aqui a parte do acreditar. É isso. A gente vai ver aqui a parte do acreditar, porque a partir do momento que eu acredito, aquilo vira verdade. Então, podem fazer o que. Nossa, eu não quero nem imaginar o que já fizeram pra mim. Só perderam tempo e podiam ter feito uma galinhada. Mas é aquilo, porque a partir do momento, se eu acreditar, nossa, fez, e eu acredito que fizeram, acabou. Aí eu dei a minha. É como se eu desse a senha da minha Wi-Fi, da minha antena, para aquela pessoa se conectar. Então, o acreditar é a permissão para aquela pessoa ter acesso a mim. Acreditar que aquela pessoa pode me fazer mal, acreditar que aquela pessoa pode me prejudicar, acreditar que aquela pessoa pode me trair, tudo é uma questão de permissão. Por isso que esse autocontrole nosso eu falo que é a espiritualidade mais difícil e a mais simples. Porque às vezes a gente quer ficar procurando o mais difícil. Eu sempre fui muito preconceituoso com religião africana, muito, eu era da igreja, meu Deus. Falar de religião africana pra mim, você é um demônio que vai pro inferno, acabou, nasci assim. Quando eu fui pra África, que eu tava me desenvolvendo espiritualmente, tinha lá uma senhora, deixa eu mostrar a foto dela pra vocês. É assim, ela é justamente assim, uma senhorinha com avental na cabeça, assim, ela é assim. Ela atende numa cozinha na casa dela, né, a casa dela. O pessoal chegava a partir de 1 da manhã para pegar a senha. Então a casa ficava aberta, você entrava na casa, pegava a senha do papel e ficava lá da 1 da manhã até às 7. Às 7 horas da manhã ela já chegava para atender. Então, às vezes chegava lá 3 horas da manhã e já tinha 20 pessoas na sua frente. E as pessoas iam para buscar cura mesmo. Ela já atendia incorporada. E eu fui nessa época de estava me conhecendo espiritualmente e queria quebrar esses preconceitos. Fui. Eu era o mais branquinho que tinha lá. Quando eu pego aquela senha, e aí ela entra na cozinha dela, ela chama pela senha, você entra, ela senta na cadeira, era uma cozinha normal, ela pega um copo, um prato com ervas, um copo com água. Eu falei, meu Deus, cadê a magia? Eu quero ver os Paranauê aqui. Essa mulher vem com um prato com ervas e um copo com água. Cadê a bruxaria? Cadê a coisa toda? Ela colocou aquele copo com água na minha cabeça, minha filha. Pegou aquele prato com erva, que é o que eu uso hoje nas minhas sessões, porque eu fiquei 6 meses lá, ela me ensinando. Até hoje eu nunca falei com ela. Ela colocou o prato com ervas na minha cabeça, colocou aquele copo com água e ela contou a minha vida toda. E falou, pronto, e contou tudo que eu estava passando, o que eu ia passar, que ela ia me ensinar as coisas que ela sabe para trazer para cá, para eu fazer esse trabalho. E eu me emocionou falar dela, porque foi. Ela me quebrou esses preconceitos, sabe, que a gente tem das religiões, ou do que esse povo religioso faz, sabe, de tanta magia, tanta roupa, sabe, tanta. E ela me ensinou que a simplicidade, a espiritualidade é simples. A espiritualidade é simples, sabe? Não fica imaginando, nossa, eu quero ver o espírito descer, né? Não, a espiritualidade é a coisa mais simples, mais leve, mais pura que tem. E é a mais difícil, né? Porque é essa espiritualidade que eu estou dizendo do nosso dia a dia que nos faz a diferença mesmo. De a gente criar, de a gente fazer, de a gente se conectar ao outro. Porque quando a gente dá valor a essas nossas conexões, quando eu me sento ao lado da minha mãe hoje,
Eu já não tô mais conectado a tanta coisa, eu falo, não, agora eu vou parar para conectar com a minha mãe. Agora eu vou parar para conectar aqui com os meus filhos. Você é uma outra conexão, é um outro sentimento. Quando eu paro nas minhas sessões em grupo, e muitos de vocês já participaram das minhas sessões em grupo, aquele momento é o quê? Um momento de conexão. Eu não consigo puxar um trauma seu de infância, uma dor sua, se eu não tiver me conectado a vocês. A Maria Silva tá aí, conta aí um pouquinho da nossa formação. Pode soltar o microfone aí. Às vezes a gente chorava, a gente fez a formação em dezembro, a gente se conectava com outra pessoa e se a gente não controlasse, a gente era um nível de conexão. Conta aí um pouquinho, meu amor. Foi maravilhoso. Aprendi muito, adorei, emocionámos muito, vimos muita coisa. Muita gente nem pensa nem imagina, mas tudo isso faz parte da energia e da conexão que existia. Achei espetacular, sou-te sincera. Foi pena que durou pouco, queria mais. Por isso é que eu estou aqui. Ah, mas a gente tá aqui sempre agora. Para mim foi maravilhoso. E tudo aquilo que tu estás a dizer faz todo o sentido e é real e é muito mais, mas É vamos isso. com o tempo. Pronto. Vamos Obrigado. devagar. Obrigado, meu amor. E aí você vai perceber que Yeah, isso, gente, isso, assim, tá? Eu tô falando do beabá, mas isso vai influenciar em tudo. Por que que você acha de uma yeah. reunião de emprego, de trabalho, umas pessoas se conectam ao chefe muito mais fácil, outras se conectam numa entrevista de emprego, que sabe aquela pessoa magnética que todo mundo gosta dela? Porque ela tá ali em verdade, ela fala, meu Deus, eu não sei, aquela pessoa tem alguma coisa que eu me conecto a ela. Então, isso, quando a gente mexe na nossa energia, a gente mexe em tudo, tá? Então, por isso que a espiritualidade é importante e é simples, porque quando eu mexo nisso, a minha conexão com meu marido muda, a minha conexão com os meus filhos muda, certo? Então, pronto, eu fui chamado para falar dessa parte chata. Se vocês querem a parte da bruxaria, essa parte da bruxaria a gente faz também, mas é um outro ponto, é uma outra hora. Agora é a hora. Isso para mim, é por isso que eu falo, isso para mim é a maior bruxaria que existe. Maria João, logo logo você fala um pouquinho, meu amor. Então, porque aí você, Yeah. a Maria tá aqui. Então para você que trabalha com qualquer tipo, até para vocês que são terapeutas aí, tá? Essa parte de conexão é muito importante, essa parte de sentir energia, de saber da carta, Tudo isso é energia. Eu tô conectando a um campo. Então, mais uma vez, imagina Wi-Fi, eu vou me conectar a uma pessoa, eu vou me conectar àquela pessoa por energia e vou puxar uma informação daquele campo. Mas, se eu não controlo a minha energia, igual tem gente que, tô num bar, numa sexta-feira, no sábado eu tô fazendo sessão. Eu falo, não vai. As pessoas falam, nossa, Rodolfo, eu nunca fui numa sessão tão forte como a sua. É mágica? Não, não é mágica. Todas as minhas sessões, gente, uma semana antes, eu tô 7 dias de jejum, em oração, meditando, cuidando da minha alimentação, sem sair de casa, me preparando para aquela sessão. Para quando eu chegar, eu vou para um bar, talvez, hoje em dia, para um restaurante, eu vou. Mas se eu vou fazer uma sessão, eu tô 7 dias me preparando para fazer aquela sessão. Cuidando da minha energia, me cuidando para chegar lá e eu estar conectado. E eu tô vendo umas coisas aqui no Brasil, que eu cheguei aqui no Brasil agora, e eu fico assim, pasmo, assim. A pessoa tá num bar, num restaurante, na sexta-feira, na segunda-feira tá lá. Bora, 30 pessoas, vamos fazer uma sessão. Então, não adianta, não é milagre, tá? Não é milagre. A dedicação, a você entender como a sua energia funciona e se preparar para ela. Por isso que as pessoas falam, então, Rodolfo, tem um trabalho, uma entrevista importante, vou ter uma coisa importante. É igual escola, gente. Tem uma prova importante. Se eu cuidar da minha energia uma semana toda estudando, me preparando energia, né, de conhecimento para aquela prova, vai chegar na prova eu vou me dar bem.
Agora, se eu tenho uma prova, eu passo a semana toda indo pra praia, passeando, vendo televisão, fazendo uma coisa. Chegar na prova, o que que vai acontecer? Nada. É matemática. E aí, a gente vai ver aqui essa parte da filosofia. A filosofia foi uma parte muito importante para mim, para nesse mundo onde a gente vive de tanta informação, a gente saber definir o que que é certo, o que que é errado, entender, ter uma base de princípio, né? Então, a gente que está aqui nas redes sociais, vocês que estão aí adquirindo e recebendo vários conteúdos de pessoas e terapeutas, qual que é o meu filtro? Como selecionar qual informação é boa ou qual informação é ruim? O que que é verdade, o que que é mentira? E quem vai dizer isso é a filosofia. Ela vai dizer que toda sabedoria ela começa com o conhecimento de si mesma. Então, antes de qualquer conhecimento, a gente tem que conhecer a si mesmo. Eu falo que o primeiro quer conhecer a Deus, conheça a ti mesmo. Porque se você não se conhece, como é que você vai conhecer quem é Deus? E aqui a gente vai entender por que que, lembra, a gente começou a falar dos pensamentos, depois voltou para a energia, e vocês vão entender uma coisa, e tá aqui, olha. Pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção, e a emoção gera ação. Então, vamos lá. Eu não controlo, lembra que eu não controlo meus pensamentos. Mas, Rodolfo, eu não controlo os meus pensamentos. Verdade, você controla a sua energia. E com base nesses seus. Agora vamos lá. Então, passo zero. Rodolfo agora está conectado a, ao meu trabalho de engenheiro. Eu quero construir a minha empresa, tá lá. Quero ser um homem de sucesso. Pronto. Rodolfo, a energia do Rodolfo está conectada a isso. Qual que vai ser os meus pensamentos? Ganância, trabalho, chefe, manipulação, dinheiro, vaidade. Então, eu deixei de me conectar. Esses meus pensamentos vai gerar um sentimento. Então, todo pensamento gera um sentimento. Então, vamos supor, eu estou nesses pensamentos, né? De ódio, de ganância, de dinheiro, de poder. Isso vai me gerar um sentimento de vaidade, um sentimento de arrogância, de prepotência. Esse sentimento gera uma emoção. O que que é a emoção? É o motivo da ação. A palavra emoção, guardem isso. Emoção é o motivo da ação. Por isso que se chama emoção. Emoção, motivo da ação. Então, tem pessoas que é motivada, sabe? Ah, eu sou motivada a emagrecer. Qual é o seu motivo por detrás disso? Porque se você quer só emagrecer para aparecer nas redes sociais bonita, não é um motivo. Você não tem um motivo para emagrecer. Por isso que você não vai conseguir emagrecer. Se você não tem. Ai, Rodolfo, quero mudar de trabalho. Quero ganhar mais. Qual que é a sua emoção? Qual que é o seu motivo? Ai, quero ganhar mais para comprar mais roupa. Não vai conseguir. Ai, Rodolfo, eu quero ganhar mais para dar uma vida melhor para os meus filhos, para ter um trabalho melhor, para poder fazer a viagem dos meus sonhos, aquela viagem para a Grécia. Morro de vontade de conhecer a Grécia, é meu sonho. Agora sim você tem um motivo. Agora sim você tem energia para conseguir aquilo que você quer. Então, todo pensamento gera um sentimento, todo pensamento gera um sentimento, que gera uma emoção, que gera a ação. Fazem sentido para vocês isso? Percebe que tudo começa no pensamento? Então, se o meu pensamento tá, ai, eu sou mal amada, ninguém me ama, eu tô depressivo, eu tô triste, ninguém me dá nada, tudo de ruim acontece na minha vida. Aí, esses pensamentos estão atraindo o quê? Sentimentos ruins, de tristeza, de angústia, de solidão. Aí, isso vai gerar o quê? A minha emoção. Choro, raiva. E a minha emoção vai gerar o quê? A minha ação. Ansiedade, depressão, ataque de pânico, cansaço.
Essa ação envolve tudo, todo o resultado, tá? Cansaço, tristeza, falta de energia. Por quê? Começou no meu pensamento. Então, vocês entenderem como funciona o nosso esse sistema completo nos faz ter controle dele. Então, não adianta que vocês quererem olhar para a sua ação agora. Depois, se vocês quiserem, de uma forma assim, sem se comprometer muito, dizerem qual, sei lá, qual é o pior, o maior problema agora da vida de vocês, ou a maior dificuldade, para depois eu posso começar a dar assuntos específicos ou problemas. Ah, o maior problema é amor. Depois podem me mandar que eu posso começar a pensar diretamente na causa de vocês ou problemas diretamente de vocês. Mas entendam que dessa forma vocês conseguem entender isso como um todo, tá? Isso aqui é uma receita que não tem, não. É, estão me vendo? Estão me ouvindo? Ouvir estou, a ver não. Não usar vídeo, peraí. Oh, meu Deus. Não, vai para essa câmera aqui, que a outra não sei o que que ela aconteceu. Yeah, já está. Ela Já cansou. tem Já imagem. está. A outra era uma, mas era outra câmera, mas ela cansou de funcionar, eu acho. Peraí. Não tens só... Quanto tempo é que tens do Zoom? É 1 hora ou mais? Aí eu paguei, mulher. Eu tava aqui enrolando porque eu tive que pagar, né? Porque eu não ia ficar. Ah, Eu paguei pra gente ter ok. uma. Tá aí com isso despreocupado. Pronto. Yeah. Então, essa receita de bolo, vocês levem pra vida de vocês. E é aqui que eu falo. Uma coisa é a gente fazer uma consulta com um terapeuta em que ele vai resolver um problema. Então, o que que um terapeuta faz? Ah, Rodolfo, tô com problema no meu amor. Primeira coisa, eu vou puxar as energias, vou puxar os meus cristais, falar, nossa, a sua energia peraí. A sua energia tá aqui na estética, nessa falta de amor, vamos resolver isso. Tô resolvendo uma coisa específica. Tô te mostrando uma coisa específica que aí você vai entender e vai resolver. Mas e as outras áreas da nossa vida? Então, lembre, olha, não existe matéria, tudo é energia. Frequência é a quantidade de energia que você está usando. Esse é outro ponto aqui também básico que eu acho que a gente pode. Gente, eu não, eu falei 1 hora de aula, 1 hora e meia, vai ser 1 hora e meia por aí, tá? Vamos. Já a gente acaba. Mais uns 20 minutos só para fechar esse assunto. Então, a gente vai deixar essa parte específicos de como tratar a energia para a próxima aula. Mas para fechar esse assunto, e acho que vamos fechar muito bem agora, então a gente já entendeu que a gente é uma energia, que é essa antena, que os nossos pensamentos vão dar direcionamento à minha ação, e que dependendo do que eu estou conectado, isso influencia no meu pensamento. Então você não é o seu pensamento, caramba. Entenda isso. Você não é o seu pensamento. Um dia você vai acordar se achando a pessoa mais linda do mundo, e outro dia você vai acordar achando que você é a baranga da rua. Porque os seus pensamentos mudam. E os seus pensamentos mudam consoante a sua energia. Então você não muda os seus pensamentos. Você muda a sua energia. Isso tá claro, né? Então, vamos lá. A gente vai aprender nas próximas aulas como que a gente vai cuidar dessa energia. Por que que a meditação é importante? Porque é quando eu me desconecto de tudo e volto para minha energia principal. Vamos aprender isso nas próximas aulas. Só que aqui me disse uma coisa muito importante. Qual que é a nossa primeira fonte de energia? Sol, alimentação, água, comida. Uma vez um médico me disse uma coisa muito clara, ele falou assim: se você não bebe no mínimo 2 litros de água por dia, você já está doente. E o que que é uma doença? Falta de energia em algum lugar do nosso corpo, né? O meu trabalho, e eu depois posso falar disso, mas especificamente
Toda doença, ela vem de um trauma, de um problema, de uma falta de energia diretamente ligada ao nosso corpo. Isso já é comprovado. Por isso que nas minhas sessões tem pessoas que até são curadas de câncer, de cancro ou de problemas de ansiedade, porque é algum lugar do corpo dela que está sem energia, em que ela volta a ter a energia e aquilo volta a se curar. Então, se eu quero cuidar da minha vida espiritual, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Eu tenho que cuidar de beber água. Eu tenho que cuidar de tentar tomar sol ou de ir para uma água do mar. E isso faz parte. É o que eu falo. Isso faz parte. É o ponto zero de qualquer processo terapêutico, de qualquer terapia. Beber água, tomar. Eu tô vendo gente bebendo água aí. Eu vou ter que beber água também. Então, beber água, tomar sol, alimentação. Então, meu Deus do céu, comer aquelas comidas industrializadas de lata, isso não é comida. Comer comida viva mesmo, tá? Comida viva. Isso tudo mexe na nossa energia. Então, acho que vamos fechar. Vou abrir agora para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Isso daqui depois vocês podem ler com calma. Mas aqui explica um pouquinho de tudo isso que nós estávamos falando. Ahn, Acho que já é muita coisa para hoje, assim, para começarmos. E aqui eu acho que essa primeira aula é dar esse resumo do que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então eu já entendo que eu sou uma energia, que eu sou pensamento, mas e agora, né? Como que eu controlo isso? Como que eu pego as rédeas desse carro de novo? Como que eu vou resolver problemas específicos? E aí, para as próximas aulas, é realmente coisas mais profundas, em assuntos mais específicos, mostrando como que nós fazemos isso. Então, essa aula de hoje é para que vocês tenham essa noção de quem vocês são, de como que o nosso corpo funciona, de como, da onde vêm os meus pensamentos, vem tudo dessa energia. Por isso que cuidar da nossa energia é importante. Por isso que cuidar, e a gente vai depois ter aulas específicas. Como que eu cuido? Então vamos lá. Se eu sou uma energia, imagina a gente como uma bateria. Aonde eu recarrego a minha bateria? Na minha casa, né? Também tem essa parte da natureza, do mar, são pontos que eu recarrego a minha energia, tá? São pontos que eu recarrego a minha energia. Mas um outro ponto muito importante, que é o que a gente está acostumado, é a nossa casa. E aí eu te pergunto, a casa que você mora hoje é um ponto de recarregar energia ou está sendo um ponto de sugar a sua energia? Percebe? Ah, gente, alguma dúvida? Pode, agora eu vou abrir aqui uns 15 minutos para a gente conversar. Se alguém tiver, pode levantar a mão. Aí eu vou dando aqui algo para tirar as dúvidas de vocês. E se alguém tiver mesmo muito apertado com o horário, a aula praticamente já acabou, tá? Então até a próxima semana. Mas agora eu vou deixar. Peraí, deixa eu fechar isso daqui. Tarará. Pronto. Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, todo mundo tímido, calado. Não? Tá todo mundo, entendeu? Posso dar aula como acabado? Posso falar. Ah, boa. Em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade, porque é mesmo fabuloso estar de volta, aqui contigo e poder ouvir-te. E tudo o que tu falaste hoje, para mim, fez muito sentido e caiu muitas fichas, de muita coisa que se calhar não tinha tomado consciência. Por isso, obrigada mesmo. Já ansiosa para a próxima aula, porque esta eu senti-me mesmo super preenchida. Tentei apontar tudo ao máximo porque fez muito, muito sentido.
muito. Ai, meu Por isso, amor. obrigada, Rodolfo, por esta oportunidade mesmo. Gratidão. Olha, aproveitar que tá todo mundo aqui, como é que vocês estão com relação ao horário? Tá E muito eu estou tarde para bem vocês? às 8 ou às 10 da noite, para mim é igual. É, Por isso, para vocês de Portugal, então tem alguém que fala assim, Rodolfo, olha, nesse horário para mim talvez, porque a ideia é ser uma coisa constante mesmo, tá? É a gente criar esse vínculo e ter umas aulas constantes. É, se tiver alguém incomodada com os horários, me fala para a gente tentar encontrar uma outra forma, como eu disse, ou fazer um grupo para o pessoal de Portugal, daí da Europa, ou um grupo aqui para o Brasil. Mas se para vocês todos que estiverem aqui hoje falarem que tá bom, tá ok. ok, perfeito. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma declaração? Pode falar, Isa. Pode falar, na Tércia. Na Tércia! Diz, quer falar, diga. Abre o áudio. O áudio, mulher, tem que Estou abrir. muito Já está, Já. já. Estou muito contente de te voltar a ver. Tenho pena que eu já comecei, pronto, assistia quase no final, não consegui antes, mas eu para a semana já vou conseguir. Mas a que horas é que começa mesmo, Rodolfo? Às 10. É às 10. Para mim está bom às 10, sim. Hoje é Tá que bom. foi mesmo impossível. Não tem problema, meu amor. Pronto, e só tenho a agradecer mais uma vez. Não tenho assim mais nada a dizer e Saudades pronto, suas. eu portanto, passei a colegas minhas também que não sei se estão a assistir, espero que sim, porque eu sempre dei a tua referência, tu és único mesmo. Está bem, Rodolfo? Gratidão, meu Um amor. beijinho, gratidão. Isilda, Eu também quero agradecer, adorei a aula. Já te sigo há muito tempo, mas nunca consegui ir fazer nada. Conheço algumas pessoas que tu conheces também, e que já fizeram formações contigo. Portanto, para mim foi muito bom. Mas tenho aqui uma dúvida que quero esclarecer contigo. Eu já tenho alguma idade, como se nota, não é? Pronto. Eu costumo dizer que tenho idade física, mas mental ainda não tenho, ainda continuo lá, muito para trás. Neste momento, esta explicação tua dos nossos pensamentos e da nossa energia, há uma coisa que me preocupa muito. Eu sou técnico oficial de contas, eh, e estou muito cansada do trabalho. Estou numa fase que já nem consigo ouvir os clientes falar. Portanto, quero mesmo afastar-me, mesmo, da minha decisão está tomada e eu vou mesmo afastar-me porque eu já não aguento. Mas há uma coisa que me preocupa muito. Eu tive cancro com 50 anos e de peito. E neste momento, Rodolfo, eu esqueço-me de tudo. É como se eu quero ler um livro, eu leio 2 páginas e eu paro porque já não me lembro o que é que li. Eu tentei escrever tudo o que tu dizes, porque é tanta informação que eu quero. Porque senão eu tenho consciência que amanhã a maior parte das coisas eu já não me lembro. Isto dá-me só alguma explicação para o que é que eu posso fazer, porque isto. não só dos esquecimentos, como a parte até do Alzheimer, tá? Não estou falando que é o seu caso, mas Pois, isso cientificamente. é uma questão, até porque eu tenho alguns clientes farmacêuticos e há dias estava com um deles e ele até me disse: Olha, eu não lhe vou dizer que você tem, mas eu se calhar aconselhava a mesma ir fazer exames para isso, mas eu não quero ir fazer. Não Pronto. precisa, não precisa. Ouça, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele é feito como se fosse um sistema realmente que adquire esses pensamentos. E por que que nós dormimos? É a hora que o nosso cérebro ele faz a limpeza desses pensamentos que nós teve durante o dia ou do que nós vivemos. Só que existe uma palavra chamada preocupação. Cadê você? Tá aqui, aqui. Deixa eu olhar para sua cara que eu quero falar olhando nos seus olhos. Preocupação. A falta de memória, ela vem da preocupação. O que que é a Preocupação. preocupação? É a gente se preocupar, a gente preocupa a nossa mente com coisas que eu não consigo resolver ou coisas que eu não tenho controle, em que a minha cabeça fica tão preocupada em querer resolver todas essas coisas que eu não consigo resolver, ou seja, eu só estou me ocupando
a minha mente dessas preocupações, em que depois o meu cérebro só fica cheio disso. E aí, o espaço que eu tinha para armazenar os outros pensamentos ou as outras coisas que eu quero lembrar, eu não consigo. Isso, meu amor, se chama preocupação. Você está se preocupando demais com coisas que você não pode resolver, com coisas que têm te machucado. Então, Muito. então assim, é parar de se preocupar com aquilo que você não consegue controlar. Porque isso tem feito ficar doente. Preocupação, tá? E agora a sua ocupação só tem Ok, uma: cuidar de si. ok, E eu vou te ok, pegar nas cool. orelhas agora, daí todas as semanas a gente vai conversar sobre isso. Ai, ai de si se você Ok. não cuidar de você. A sua Mas primeira. essa é uma decisão que eu tomei porque e é verdade, estar-te a ouvir, eu vivi sempre para os outros. Primeiro pela profissão, porque era sempre para os outros. Depois pelos filhos, era sempre os filhos. Depois os netos, pronto, foi sempre os outros, sempre os outros. E eu neste momento digo, chega, agora eu vou olhar para mim. É isso. Percebe, Malta, para todos os outros que estão aqui nos ouvir, o quanto por que que esses pensamentos são importantes? Porque quando a gente se ocupa com esses pensamentos com outras coisas, isso impacta em tudo. Por isso que a gente é a nossa prioridade, a gente é o nosso. Cara, e não existe receita de bolo. A minha mente está preocupada, mais uma vez, eu estou conectado a tantas outras coisas que não estou conectado a mim mesmo. Qual é o nome do nosso grupo do WhatsApp? Escolho-me. Quando eu escolhi esse nome foi justamente para isso. Escolho-me. Eu não escolho meu trabalho, eu não escolho meus filhos, não escolho a minha família, eu vou me escolher. Vocês que estão aqui não perdendo seu tempo, não, ganhando o seu tempo, vocês se Ganhando. escolheram. Vocês se escolheram. Nós se escolhemos estar aqui. Isso é uma escolha nossa, porque a gente com certeza tem mil e outras coisas para poder fazer. Só que a gente não entende que isso depois nos impacta lá na frente em muitos outros problemas. Por isso que eu falo, esse momento que seja 2 horas por semana para a gente se escolher, se cuidar, e depois aqui, como eu disse, eu quero dar ferramentas para que vocês tenham essa autonomia de fazer nem que seja 15 minutos durante o dia. O que que é meditação? E a gente vai aprender, e por que que, né, a gente vai aprender sobre isso? Por que que meditação é importante? Aonde está a minha atenção? Aonde está o meu desejo? Aonde está o meu pensamento? Aonde está a minha energia? Está a minha meditação. Então a pergunta não é se eu estou meditando ou não. A pergunta é no que eu estou meditando. Sabe quando a gente está com muita fome? Aquela vontade de comer, todo sem comer. Aonde está o nosso pensamento naquela hora, naquele momento? Na comida. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer nada se eu estiver com fome porque a minha cabeça está na comida. Enquanto eu não comer, o meu pensamento está naquilo. Então, naquele momento, aonde está a minha meditação? Na comida. Mas penso, Então, e essa meditação é justamente isso, é eu me desconectar de todas essas coisas. Por isso que eu falo, não só meditação, tá, gente? Qualquer trabalho que envolva eu parar para me cuidar. Musculação, corrida, ginástica, yoga, meditação, respiração, me dar uma caminhada na praia. Todos esses momentos que a gente para reorganizar o nosso sistema é muito importante. E assim, são atividades que durante o dia, por mais que a gente não faça, a gente tem que encontrar uns 15 minutos para poder fazer, para parar, para fazer alguma coisa que a gente gosta e se cuidar. Vou pegar no seu pé, dona Isa. Diga, ok, obrigada, de gratidão. nada, de nada. Mais alguém? Tá bom, Maria. Beijinhos. Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa, Maria João. Tá calada? Essa é minha irmã, gente. Minha irmã portuguesa. E já tá velha mesmo, não sabe mexer no computador, ó, não sabe. Nossa. Pera, deixa eu tentar aqui desbloquear você.
Ah, tem que ser você mesmo, não sou eu, não. Gente, então, olha, enquanto ela vai aprendendo ali desbloquear o microfone, coitada que a veinha já não sabe mais. É óbvio que o que eu puder ajudar aqui, eu vou tentar ajudar. Se vocês tiverem dúvidas também. Eu Já também, está. eu também faço formações, ter consultas online, para poder encontrar essas coisas, assuntos assim mais complicados da nossa vida. Então, o meu trabalho também é justamente esse, encontrar aonde a sua energia está conectada ou aonde você precisa conectar a sua energia para resolver o seu problema. Então, depois, se alguém quiser fazer um. Não é esse o intuito mesmo dessas formações, fazer gerar alguma consulta privada, não é. Mas se alguém que se sentir, quiser depois vir falar comigo, também vai ser muito bem-vindo e ajudar muito também. Maria, diga, cadê meu amor? Olá, tinha Ah, tantas saudades. ai, nem me diga. Meu Deus, já passou quase um ano. Tá doida? Olha a fotografia, Seis olha a meses. fotografia. 6 meses. Olha, olha a fotografia cá atrás. Ah, eu tô vendo. É a fotografia da formação, gente. É, é. A Maria foi Isto uma foi no da. A almoço. Maria, as duas Marias, pronto, que falaram, fizeram formação de terapeutas comigo em Portugal, onde foram 3 dias de imersão. Nós vamos ter agora, ano que vem, também um retiro. Ah, como eu disse, essa parte, a gente está aprendendo tudo que é da mente, tudo que a gente pode controlar. Mas tem coisas que a gente vai entender que ficam no corpo. A ansiedade, medo, tudo isso ficam registrados no corpo. Então tem coisas que é óbvio que dá para fazer online, a gente faz, mas é por isso que eu falo, tem trabalhos que é só presencial, que é mesmo esses toques do corpo que você vê as pessoas lá se mexendo, tocando nessas feridas, nesses traumas, nesses abusos que ficaram no nosso corpo. Então por isso que as pessoas têm, eu tenho ataque de pânico. Não é a sua mente, não é o seu pensamento. Aquilo ficou registrado no seu corpo e o seu corpo tá te pedindo aquilo. Maria, meu amor, você tá bem? Estou bem. Eu Boa. gostava só de dizer aqui uma coisa. Para todos os irmãos, irmãs, toda a gente que está aqui nesta primeira aula. Quem não conhece o Rodolfo ou quem já conhece, isto é uma excelente oportunidade. Não percam estas aulas, porque realmente é um anjo que está aqui, é um grande irmão, é um grande amigo e a vida muda muito desde que o conhecemos. Muda mesmo muito porque compreendemos muita coisa e aproveitem, é o que eu tenho para vos dizer, porque realmente é muito bom mesmo. Gratidão, E meu sou amor. muito grata pelas terapias que fiz e a posteriori a formação que é aquele retiro de dias. Dá um ano para que tudo mudou, muita coisa mudou. Gratidão, meu amor. Te amo de coração, tá? Tamo juntos. Eu também te amo. Então, Gente, eu sou assim também, tá? Eu sou um bobão que chora por tudo. Vocês não liguem, não. Alguém levantou a mão aqui. Quem foi? Já levantou, mas abaixou. Ah, diga, meu amor, pode dizer. Ana. Olá, boa noite. Desculpa. Eu quero agradecer porque eu sigo-lhe há mesmo há pouquinho tempo e identifiquei mesmo com aquilo que você fala no seu Instagram. E assim, eu identifiquei porque eu estou-me a passar por uma fase complicada na minha vida. Eu estou num processo de mudança já há um ano que eu quero ir embora para Portugal. E os medos, os traumas, tipo, eu já comecei a fazer através de hipnose, porque é alguma coisa que me está a impedir de voltar para o meu país, que é algum trauma que está no meu corpo, na minha criança, tipo um medo, porque eu tive muita violência doméstica quando era pequena, o meu pai, com a minha mãe. Vivi muito isso. Não tive uma mãe, tive uma mãe muito amorosa, muito, mas foi uma mãe que teve que trabalhar, batalhar muito para não nos faltar nada. E eu tive num relacionamento que não foi bom. Tenho uma filha maravilhosa, que me está a aprender, tipo, energeticamente, não sei se é energeticamente ou não, mas estou a tratar do meu divórcio há 2 anos e ele não assina os papéis em condições, já foram recusados 3 vezes.
Já fiz vários trabalhos, mas neste momento já trabalho, estar aqui na Alemanha e vir trabalhar já me custa muito. O meu corpo, eu sinto, já me tenho a parte da anca, costas, eu já sinto que não é para estar aqui, mas alguma coisa me impede. Ahm, eu não sei o que, eu sei que tem ligado a ver com medos, ansiedade, inseguranças daquilo que eu não sei, porque eu quero voltar para Portugal. Ahm, porque eu estou aqui sozinha, sem ajudas, sem nada, e para mim está a ser muito difícil porque eu quero me dedicar mais a este lado da espiritualidade, ao estado emocional e tudo. Eu não consigo. Até para ajudar a minha filha, que é um ser muito especial, não é? No lado da espiritualidade. Eu não, na altura não sabia muito lidar com isso, mas agora que fui ao pouco, eu tenho feito terapias, ao longo do tempo tenho aparecido por acaso as pessoas certas no meu caminho, que me têm ajudado imenso a mim e com a minha filha. Eu sei que eu tenho que trabalhar com isto futuramente, mas eu própria estou-me a bloquear. Eu própria tenho medo de avançar. Alguma coisa, eu já sei que não é mais para eu estar aqui, mas dar o passo, porque eu o ano passado dei o passo e recuei para trás. Como quem vou ficar mais um ano. Está a chegar a Uhum. altura de avançar para Portugal. A minha filha também quer ir agora, sente isso. Mas tenho aqui alguma coisa, parece, não sei, que me bloqueia, que não me deixa avançar para a frente. E eu estou sempre doente, praticamente, com dores nas costas, assim, tipo aqui na parte da anca, que é o. O corpo vai avisando, né? O corpo, gente, o corpo, as doenças, né? É só um sinal de aviso, né? Quando a gente não obedece, o corpo começa a dar esses alertas. Olha, tá aqui. E aí, muita gente ou prefere esconder ou amenizar essas dores com remédios, que aí só Não, piora, porque você ameniza a dor, mas o problema ali continua piorando. Mas, meu amor, você tá no lugar certo. Me chama depois pra gente conversar. Acho que essas aulas vão ser muito boas pra você. E depois a gente pode fazer uma consulta pra ver isso, essa questão. privado agora no início de agosto, se você conseguir a partir do dia 8, para mim é mais fácil. Tá bom, combinado, meu amor. Bem, Ó, a gente vai. eu, E se quiser trabalhar com isso, a próxima formação de terapeutas você vai, olha. sim, eu quero ir, mas eu quero estar já em Portugal, é por isso que Ah, mas eu tenho que então, avançar. tem até o final do ano. Você tem que me ajudar a dar o passo Eu de. não ajudo ninguém. Esqueça Eu, isso. eu tenho que Eu, querer, já, eu não ajudo tenho que querer. ninguém. Eu só dou uns tapas na cara assim, ó, a pessoa já entende na hora. Se calhar é isso que é preciso. É isso, assim, é o que eu digo, sabe? Ninguém cura ninguém. Aprendam Temos isso. Ninguém cura ninguém. O que eu faço e o que eu deixo bem claro nas minhas sessões, a gente só é um canal, então, como eu disse, você pode ser uma antena que está desconectada. Então, eu sou uma antena que está conectada. Então, eu falo, vem cá, me dá a mão que eu estou conectado, eu te conecto. É só esse o trabalho que a gente pode fazer. E dali a pessoa se conecta e ela mesma encontra o caminho dela e ela cura o que tem que resolver e ela vai pra frente. Óbvio, dou o conhecimento, mas essa mágica, vou resolver o seu casamento. Não existe isso. Vou resolver o seu casamento, não, vou resolver. Sabe assim? Eu sei que você falou brincando, mas eu gosto de deixar isso claro, porque assim, com certeza eu tô aqui para ajudar e posso te ajudar nisso, porque o que normalmente acontece? E eu, por exemplo. Eu atendi um dos maiores, o Gustavo Lima, um dos maiores cantores que tem aqui em Portugal, me chamaram para atender ele. E eu fui atendê-lo e ele estava com um problema muito sério de saúde e um outro muito sério de querer vender uns negócios dele. E por isso que a leitura energética é importante. Isso é um próximo passo, tá, gente? E ele, olha, eu tenho essa fazenda com quase 100 mil hectares de terra para vender e não consigo vender, tô com esse problema de saúde. E aí eu fui puxar, ele falei, então vamos fazer a consulta. E eu fui lá, fui fazer a consulta e eu puxei, falei, olha, tá vindo alguma coisa aqui dos seus pais? Eles disseram que tem um caseiro, aqui no Brasil tem muita aquela questão do caseiro, sabe? O caseiro é quem cuida da terra. Falei assim, olha, essa energia dos seus pais está dizendo que desses, gente, assim, 100 mil hectares é uma coisa assim,
Não dá para mencionar o tamanho, é uma coisa muito grande. Falei, tá dizendo que uma parte, acho que era 1 hectare, é pro caseiro que cuidou da terra. Você tá deixando essa parte que os seus pais deixaram para ele dessa terra? Não, eu não quero deixar nada, é tudo meu. Falei, filho, enquanto você não der essa parte que os seus pais, que é a terra dos seus pais disse que era para dar para eles, e você não tá dando, tudo que você tá passando é por conta disso. Ele deu, para ele não era nada. Em uma semana, ele vendeu as terras que ele queria vender e ficou bem da doença. Então, assim, às vezes o que eu faço é mostrar energeticamente aonde está o problema. Mas quem resolve é vocês. Entendeu? Igual o problema do seu divórcio. Com certeza tem alguma coisa energética aí que tá fechando, tá impactando isso. O que a gente faz é encontrar e eu falar, opa, olha, a espiritualidade está mostrando que é esse ponto aqui. Mas, se você não arregaçar as mangas e resolver, não adianta. O que a espiritualidade faz é mostrar. Próximo, alguém? Mais alguém, meus amores? Senão a gente vai descansar agora. Tá bom. Olha, de verdade, amo ter vocês aqui. Tava com muita saudade. Para quem eu não via há um tempo, me desculpa por esse tempo. Eu sei que foram 4 meses aqui complicados para mim também. Ainda estou me adaptando, a essa mudança, tudo que eu vim fazer aqui, mas eu sei que eu vim aqui com um propósito. O Brasil tá mesmo, assim, se a gente acha que Portugal é complicado, o Brasil tá, meu Deus do céu. Foram 10 anos longe desse país e eu percebo que eu entendo por que que a espiritualidade me trouxe para cá, que é algo que o pessoal tá muito ainda nessa magia, sabe? Enfim, e eu tenho muito trabalho. Então, mas estou com, já sabem que eu tenho as datas aí. Vou contar com vocês para programar essas datas dos meus eventos em Portugal para o final desse ano e no começo do ano que vem, os meus retiros. Então, vou estar aí logo em breve com vocês. Mas enquanto isso, eu quero estar aqui com vocês todas as semanas. Não nos abandonem, escolham vocês. É aquilo. Vai haver trabalho, vai haver problemas, vai ter dias que a gente vai estar cansado, mas venham, nem que seja para ouvir a aula, que eu sei, vai ter sempre uma palavra de Deus aqui também, o que Deus quiser falar, ele vai agir, vai ser um espaço para Deus trabalhar na nossa vida. Então não percam mesmo, porque é de coração e estamos aqui juntos nessa família. Gratidão, bom descanso. Beijos. E se conhecerem alguém para convidar, falar, olha, aquelas aulas vai ser bom para vocês, convida. Eu acho que às vezes a gente quer, né, ser tanto usado por Deus, talvez um convite para uma pessoa que você saiba que precisa, chama para cá. Olha, vai ouvir aquilo, vai entender aquilo, que aquilo pode mudar. As próximas aulas vão começar a ficar mais sérias, mais importantes, mais específicas de coisas do dia a dia. Essa primeira aula realmente é uma base, assim, e a gente vai agora entrando a fundo em cada tema, em cada assunto. Mas acho isso aí que foi importante ter essa primeira aula, assim, básica de como tudo isso funciona. Então, descansem, fiquem com Deus. Boa noite. E vão mandando mensagem no grupo, mandem foto, quero aquelas fotos de véia, bom dia, sabe? Aquelas fotos brega, mandem lá, não tem problema, vamos criar esse amor. O que precisarem, eu tô aqui. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.